Olá pessoal, eu sou Alberto Deliso e no episódio de hoje vamos fazer uma análise filosófica do episódio A Estranha Aventura de Moramento, que é o 16º episódio da 4ª temporada de South Park. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Nesse episódio vemos uma cidade sem adultos, onde as crianças tomam o controle e criam uma sociedade caótica. E é aqui que o pensamento de Thomas Hobbes entra. Hobbes, que é um filósofo político do século XVII, defende a ideia de que, na ausência de uma autoridade centralizada, que ele vai chamar de Leviatã, a vida humana seria solitária, pobre, brutal e curta, descrevendo um estado de natureza caracterizado pela anarquia e pela violência. Nesse episódio, as crianças de South Park e a sua sociedade caótica se tornam um exemplo dessas ideias de Hobbes, abrindo caminho para uma discussão bem profunda sobre a natureza humana e a necessidade de uma autoridade centralizada. Mas antes de entrarmos nas relações entre o episódio de South Park e as ideias de Thomas Hobbes, é importante trazer um resumo da trama. O episódio começa com Cartman tendo 4 ingressos para o show da banda Raging Pussies, e ele convida seus amigos Stan, Kyle e Kenny para irem com ele. Animado com a ideia de ir ao show, Kyle decide pedir permissão a seus pais para poder ir, e depois de uma longa negociação, a mãe de Kyle, de forma irônica, concorda que ele pode ir ao show se ele cumprir 3 tarefas difíceis: limpar a garagem, remover toda a neve da entrada dos carros e trazer a democracia de volta para Cuba. Então está bem, Kyle. Pode ir no show das Xerecas Alucinadas, limpar a garagem, tirar a neve da entrada e restaurar a democracia em Cuba. E que é Cuba? Um país comunista dirigido pelo ditador Fidel Castro. E surpreendentemente, Kyle consegue realizar todas as tarefas, inclusive trazendo a democracia para Cuba por meio de uma carta emocionada ao líder Fidel Castro. Mas apesar do seu sucesso, seus pais ainda se recusam a deixá-lo ir ao show. E frustrado com a injustiça da situação, Kyle é aconselhado pelo seu amigo Cartman a ligar para a polícia e acusar seus pais de molestá-lo. Segundo Cartman, se ele fizesse isso, os pais de Kyle simplesmente desapareceriam. Desesperado para ir no show, Kyle segue o conselho de Cartman e faz a denúncia, resultando na prisão dos seus pais. E aí depois, inspirados por Kyle, as outras crianças da cidade seguem seu exemplo e também passam a denunciar seus pais pelo mesmo motivo. Aí, em pouco tempo, todos os adultos de South Park ou estão presos ou fogem da cidade, deixando as crianças no controle total. Aí no início, é claro, as crianças celebram sua nova liberdade. Mas, rapidamente, a ausência de regras e autoridade resulta no caos, marcando um contraste chocante com aquela inicial alegria libertadora. O episódio de South Park oferece uma visão provocativa e satírica das implicações de um mundo sem autoridade e o que a liberdade absoluta pode realmente significar na prática. Bom, o episódio é claramente inspirado no livro O Senhor das Moscas, que é uma obra icônica do escritor britânico William Golding. O livro foi publicado em 1954 e é uma das mais renomadas alegorias literárias que exploram a natureza humana. Em 1963, a gente teve um filme baseado no livro. O filme foi dirigido por Peter Brook e produzido por Lewis Allen. Bom, a narrativa se desenrola quando, em meio a uma evacuação em tempo de guerra, um avião britânico bate em uma ilha isolada e os únicos sobreviventes são meninos na pré-adolescência. Inicialmente, a ilha parece um paraíso, um lugar de abundância natural onde a liberdade reina sem a supervisão de adultos. No entanto, à medida que os meninos tentam se organizar para sobreviver, estabelecendo uma forma rudimentar de democracia e distribuindo responsabilidades, a imagem inicial de uma aventura emocionante começa a desmoronar. As regras, a princípio acordadas com entusiasmo, começam a ser quebradas, e as rachaduras na coesão do grupo se tornam cada vez mais evidentes. Os conflitos internos surgem, os medos se intensificam
e uma luta pelo poder se inicia, culminando na divisão do grupo em duas facções rivais. E a situação se agrava à medida que os meninos vão perdendo cada vez mais as suas inibições civilizatórias e se entregando a impulsos primitivos e violentos. O Senhor das Moscas é mais do que uma simples história de sobrevivência. É uma lente através da qual Golding examina e questiona os alicerces da sociedade humana e a tensão perpétua entre o caos da natureza e a ordem imposta pela civilização. Ao longo do livro e do filme, somos constantemente confrontados com a perturbadora realidade de quão facilmente a linha entre civilizado e selvagem pode ser sim ultrapassada quando as circunstâncias permitem. E tanto o episódio A Estranha Aventura de Molestamento de South Park e O Senhor das Moscas de William Golding compartilham um tema comum: a natureza intrínseca da humanidade revelada na ausência de autoridade. Ambos apresentam crianças deixadas à própria sorte para criar uma nova sociedade, e ambas as narrativas seguem um caminho semelhante de liberdade inicial que gradualmente se deteriora em caos. No início de South Park, os personagens principais conseguem se livrar de seus pais e, inicialmente, desfrutam da liberdade de fazer o que quiserem. É o início de uma era de liberdade sem precedentes para as crianças de South Park. Inicialmente, eles parecem se deleitar na ausência de regras e restrições. Por exemplo, após a prisão de seus pais, Caio organiza uma festa na sua casa e se diverte dançando apenas de cueca, que é uma referência clara àquela icônica cena do filme Risky Business em que, após misturar whisky e Coca-Cola, Tom Cruise dança e canta usando uma camisa branca e sem calças. E as crianças aproveitam a liberdade para assistir programas de televisão impróprios, comer junk food e brincar até tarde da noite sem preocupações. No entanto, essa liberdade inicial logo dá lugar à anarquia, à medida que a cidade se torna um lugar cada vez mais caótico e perigoso, sem a presença de adultos para impor regras e limites. A ausência de supervisão adulta, que inicialmente parecia uma bênção, revela-se uma maldição quando a ordem social começa a se desintegrar e a cidade se transforma em um estado de barbárie. E de forma similar em O Senhor das Moscas, os meninos inicialmente também se deleitam com a ausência de adultos na ilha, mas logo, sua sociedade se desintegra em uma luta brutal pelo poder. Ambos os enredos sugerem que a ordem social e a autoridade são necessárias para conter os impulsos mais primitivos e violentos da humanidade. Tanto o episódio de South Park quanto O Senhor das Moscas questionam a ideia do bom selvagem, sugerindo que, na ausência de uma estrutura social, a humanidade pode reverter a um estado de barbárie. Essa ideia do bom selvagem, que foi popularizada por Jean-Jacques Rousseau, postula que o ser humano, em seu estado natural, longe da civilização e de suas instituições corruptoras, é essencialmente bom e virtuoso. Por outro lado, Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, defende a ideia de que, na ausência de uma autoridade centralizada, que seria o Leviatã, a vida humana seria solitária, pobre, brutal e curta, descrevendo um estado de natureza caracterizado tanto pela anarquia quanto pela violência. Mas antes de explicar mais sobre o estado de natureza e o episódio de South Park, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? É uma forma de você mostrar pro algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é sim relevante. E é claro, se você já tiver inscrito no canal e já tiver ativado o sininho, valeu demais. Hobbes argumenta que, no estado de natureza, os indivíduos seriam guiados apenas pelo seu próprio interesse e que viveriam em um constante estado de guerra, uma vez que não haveria qualquer tipo de autoridade para manter a ordem e proteger os direitos de cada um. Ao descrever o estado de natureza, Hobbes parece descrever o cenário apocalíptico que encontramos no episódio de South Park. Nas palavras do próprio filósofo, numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra,
nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior de tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Inicialmente encantadas com sua recém-descoberta liberdade, as crianças rapidamente descobrem que a vida, sem a estrutura e autoridade dos adultos, é muito menos idílica do que imaginavam. As lojas estão fechadas, a economia local colapsou, não há lugar para a indústria ou para o comércio. As crianças vivem de junk food e de sobras. Elas não fazem qualquer esforço para cultivar a terra. As casas que antes eram confortáveis e ordenadas, agora estão sujas e mal administradas. A educação formal parou completamente. As crianças não vão mais para a escola. E elas parecem ter pouco interesse em artes, letras ou entender o mundo de forma mais ampla. Elas também se dividem em facções. E o que antes era uma sociedade, agora está imersa em conflito, enquanto lutam pelo controle da cidade. O medo se torna uma presença constante. As crianças estabelecem um sistema de justiça brutal, com punições severas para aqueles que desobedecem às suas novas regras. A ausência da autoridade adulta, em vez de proporcionar liberdade, leva as crianças a uma constante ameaça e perigo de punição violenta. Assim, South Park, sem a presença da autoridade dos adultos, se torna uma ilustração vívida do estado de natureza de Hobbes, que é uma existência solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, onde a falta de estrutura social e autoridade leva ao caos, ao conflito e ao medo. A sátira mordaz de South Park serve como um lembrete poderoso das profundas implicações filosóficas do trabalho de Hobbes. No Leviatã, Hobbes descreveu a sociedade humana como sendo naturalmente caótica e violenta, e argumentou que a única forma de garantir a segurança e a ordem era através da criação de um poder soberano absoluto, que ele chamou de Leviatã. E ele acredita que, para escapar desse estado caótico, os indivíduos devem ceder alguns de seus direitos a um soberano poderoso e que tem a capacidade de manter a paz e a ordem. Na Bíblia, no livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma criatura temível e poderosa, com escamas e dentes afiados. Ele é descrito como não sendo domesticável e como sendo capaz de causar destruição com a sua respiração. Hobbes acreditava que, sem uma autoridade central para mantê-los sob controle, os seres humanos estariam constantemente em conflito uns com os outros, vivendo em um estado de guerra de todos contra todos. O Leviatã, então, é o poder soberano que mantém a ordem e a segurança através da imposição de leis e punições. No episódio de South Park, a figura do Leviatã é exercida pelos pais das crianças. E é justamente a volta dos pais à cidade que vai restaurar a ordem em South Park. No final do episódio, Mark e Linda, um casal que estava de passagem por South Park, percebe que a cidade caiu na anarquia porque os pais foram todos falsamente acusados de terem molestado seus filhos. E aí ele explica às crianças no seu discurso que seus pais, os seus genitores, são seus provedores. Aí a palavra pais ressoa com as crianças e as fazem lembrar de como era a vida antigamente. Aí as crianças permitem que Mark dê um telefonema importante para a sua entrevista de emprego e também permitem que ele chame a polícia, inocentando os pais de qualquer crime. E aí, o que você achou do episódio? Já tinha assistido? Qual que é a sua sugestão? É só deixar nos comentários. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clique no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê no próximo vídeo.